Amém? Graças a Deus, Deus abençoe todos os nossos irmãos presentes e através da conexão, através da internet que estão nos seus lares. Que Deus possa nos conceder mais uma escola, uma manhã abençoada em sua presença. E nós vamos ler uma escritura que se encontra já depois da escritura, a gente faz a oração. Nós vamos ler em São João, capítulo 15, versículo 16. E depois nós vamos ler Romanos, capítulo 10, do versículo 9 e versículo 10. São João, capítulo 15, versículo 16. Diz assim a palavra do Senhor: Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vardes e derdes fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Romanos capítulo 10, vamos ler essas duas escrituras. Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10. A saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para salvação. Querido Pai celestial, bondoso Senhor, na simplicidade do Senhor, eu sei que o Senhor trabalha nela, e às vezes a gente busca o Senhor em coisas grandes e o Senhor se esconde em coisas pequenas, Pai. Nos dê simplicidade a teus filhos que ouvem, que nenhum espírito, Senhor, de grandeza venha ungir os teus filhos, nem mesmo o ministrante, o pregador, o ensinador, para que, Senhor, o Senhor não venha resisti-los, porque o Senhor resiste o soberbo e o Senhor dá graça aos humildes, aos simples, e que o Senhor, na simplicidade, o Senhor se revela aos simples, porque o Senhor é simples, o Senhor se mostra a este povo simples, Pai. Então a tua noiva é simples, a tua esposa é simples, por isso somente os simples, Pai, serão entendidos, somente os simples irão ver e entender cada coisinha, ainda que pequena que seja, porque ela não desprezará as coisas pequenas desses últimos dias. Então ajude os teus filhos, nos ajude, me ajude nesta hora, tira-me de cena, tire minha mente comum, intelectual, de cena, que todo conhecimento, Senhor, venha cair por terra e que a revelação de todo esse conhecimento venha tomar, Senhor, a liberdade, a primazia, para que os teus filhos sejam edificados na simplicidade da tua palavra. É o que eu te peço e te agradeço no precioso nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. Bem, irmãos, a gente vem falando um pouquinho, na escola passada a gente falou um pouco de casamento, a gente falou um pouco de redenção, e eu creio que a gente deu introdução, e eu vou continuar dando introdução, né? Principalmente hoje eu vou ler alguma coisa aqui, que às vezes a gente tem que extrair. Parece que está tudo fora da mensagem, parece que está tudo fora da Bíblia, mas histórias ou os eventos, né, baseados em casamentos dos tempos do Senhor Jesus Cristo, ou antes do Senhor Jesus Cristo, os casamentos antigos. Então a gente vai falar um pouco de fases de casamento, para os irmãos entenderem também acerca de redenção, as fases da redenção, as partes, né? Fases, parte. Então é importante a gente entender isso,
porque senão a gente fica confuso, né? Quando fala de redenção, a gente tem que entender esses processos de redenção, como Deus trabalhou em redenção. Quando fala de namoro, quando fala de noivado, quando fala de casamento, né? Quando fala de casamento, a gente tem que entender essas fases para que a gente esteja ciente, quando a gente ouvir o pregador falar de noiva, até mesmo no tempo de casamento, entender que às vezes a gente usa essa expressão, o próprio irmão Brana usou a expressão noiva, quando já era esposa, né? E aí a gente precisa entender por que isto, né? Que às vezes ainda nem foi casada numa cerimônia, numa etapa final, mas é chamada de esposa, porque existe cerimônias que é feita que é diferente das nossas, nos nossos dias. Então, baseado nisso, eu poderia intitular aqui fases diferentes, ou partes diferentes, né, quando se trata de casamento, para que os irmãos venham entender mais adiante. Eu creio que hoje eu vou ler alguma coisa, já deixando uma base aqui para as mensagens que vai vir. E eu creio em nome do Senhor Jesus Cristo que essas mensagens que vai vir de agora em diante, seria bom você atentar para cada detalhe, tá? Cada escritura, cada historiazinha, principalmente as histórias. Deus tem uma característica, o próprio irmão Brana usou muito isso. O irmão Brana, ele era um pregador que contava muita história para ilustrar, para que o próprio Espírito Santo fosse o intérprete da história, mostrando para os ouvintes os entrelinhas daquilo ali, o que aquilo significava, o que queria dizer para o tempo presente. Por isso que a gente sempre tem, o Espírito Santo sempre tira Deus, o Deus da história, tá? É importante. Nunca ouça uma história pregada pelo irmão Brana, ele ilustrando como se fosse algo do passado. Ele não usava a história para mostrar algo do passado, ainda que ele falasse do passado. Ele estava querendo mostrar algo em tempo presente. E aí a gente tem que ver essas coisinhas, tá? Então, falando de fases do casamento, fases para o casamento, né? Eu vou ler aqui alguma coisinha. Eu li essas duas escrituras, porque dentro dessas duas escrituras, você vai ver que o próprio irmão Brana chega a dizer, ele pregou uma mensagem escolhendo uma noiva, a gente vai ver, falando-se de escolha, que é a primeira etapa de um casamento, né? E junto com essa primeira etapa de escolha, está interligado o noivado, nos tempos bíblicos, que às vezes a escolha para muitos o namoro para muitos hoje é chegar a falar e ficar conversando com a moça, namorando com a moça, visitando a moça, né, na casa, às vezes até já se aproximando, até beijando e vice-versa, né? Então isso é os dias que nós vivemos. Então nos tempos bíblicos, nos tempos que o irmão Brana nos deixou ensinado aqui, é um pouco diferente. Então esses princípios têm sido perdidos, tá? Eu sei que tem pontos aqui que eu não vou entrar em detalhe, porque eu vou deixar pontos aqui, porque tem uns ofícios para trabalhar em cima disso, né? Ainda que eu vá mostrar o irmão Brana, a Bíblia falando, ainda que eu vou usar algumas histórias do passado para mostrar algumas coisas para os irmãos, cada ofício tem o seu papel de descodificando parte disso e mostrando com mais clareza a revelação que tem dentro dessas partes, ou seja, desse assunto, tá? Então vamos começar aqui. Eu até peguei aqui no princípio, coloquei aqui em cima a escolha, né? Por isso que eu li esse versículo de João, porque os casamentos judaicos, né, existia a etapa da escolha, que era até chamado, tinha uma palavra hebraica que chamava, era shidduchim, né? A pessoa que usa essa palavra, ele prende-se e solta bem devagar, né? Parece uma palavra, posso dizer assim, ainda que seja o hebraico aqui, é como se fosse um chinês, né? É shidduchim, né? Escolha. Essa escolha, ao mesmo tempo que a pessoa fazia, ou seja, o jovem fazia a escolha, ela já tinha, essa palavra já tinha um significado de encontros e mediação para o casamento.
era uma escolha que, ao mesmo tempo que ele fazia uma escolha, já existia nessa escolha uma mediação, havia um encontro nessa escolha para o casamento. Então você vai ver que a escolha ela estava unificada, já como se fosse um noivado. Isso nos tempos antigos. Por isso que eu usei essa expressão aqui. O próprio Senhor Jesus Cristo disse: não me escolhestes a vós, mas eu vos escolhi a vós. Então quem fazia a escolha era o jovem. Quem fazia a escolha era... Aí coloco aqui o jovem, colocando o jovem, você vai entender que, porque era uma etapa de escolha ainda, então tinha a escolha, o jovem aqui já seria o noivo, né? Então quem fazia a escolha, quem ia até a casa, porque o namoro nos tempos bíblicos, o próprio Senhor chama para Israel, o Senhor disse para Israel que ele era a menina dos olhos de Deus. Então, se o rapaz tem interesse numa moça, ele tem que ficar olhando, observando as características. Isso ela nem está sabendo ainda que ele tem interesse nela. Ele fica observando as características, ele tem interesse de ter uma esposa, e essa escolha tem que ser feita considerando Deus, oração. O irmão Branda diz que nunca se ora muito para casar, e não é só oração, existe oração e existe prova desta oração. Você tem que fazer prova com Deus. Está orando e fazendo prova, para que essa escolha não seja uma escolha errada. Tá? E o irmão Brando, por isso que você pega a mensagem escolhendo uma noiva, e o irmão Brando dá toda a característica. É tão duro a gente ouvir isso do irmão Brando, que ele diz que a moça que você escolhe para ser a tua futura esposa, ela vai manifestar o teu caráter. Então, se ela não for uma pessoa boa, se não for uma pessoa que tem o caráter, ela vai expressar diante das pessoas aquilo que você é, até aquilo que está no interior desse jovem ou dessa pessoa. Isso fere a gente, porque muitas das vezes a gente faz escolhas erradas e a gente vai viver a vida toda com uma pessoa que vai estar na característica dela, ela vai estar dando um testemunho contrário, muitas das vezes, do que aquele jovem é, porque às vezes ele é uma pessoa de Deus, mas fez uma escolha errada, aí escolheu uma pessoa que não é de Deus. Então ela vai ficar manifestando todo o tempo o caráter, pelas obras, pelas atitudes, que ela não é esposa dele. E por isso a gente entende que o irmão Branham disse que nesse tempo de escolha da noiva, ele disse que existem pessoas, existe conceito que será feito no milênio, que muitas das vezes não significa que esta pessoa nem seja de Deus. Às vezes não é a pessoa certa para essa pessoa. E aí haverá um conserto no milênio, até mesmo porque no milênio não será um casamento para sexo, não haverá essas glândulas sexuais, porque Deus vai dar filhos pela palavra falada. Então nós estamos vivendo um tempinho, no finzinho aqui, expressando isso. Então esse cuidado tem que ter um jovem para fazer a escolha, um jovem masculino, um homem. Agora a jovem, a escolha dela é dizer sim ou não. Ela tem também, aí nesta palavra, ela tem a escolha dela. Se ela ver que o jovem não tem comportamento, ela pode até dar uma palavra para o jovem, aguardar um pouco. Mas e ela vai ficar observando. Muitas das vezes o jovem está estudando ela e ela nem está estudando o jovem, né? Então ela tem que ficar ali, porque é um compromisso muito sério. Depois que ela dar a palavra, a gente vai ver aqui alguma coisa neste ensinamento dos tempos antigos. E quando eu ler essa história dos tempos antigos, eu faço questão, vou chegar a essa história, ver se eu leio ela toda, porque quando chegarmos em assuntos mais adiante, o próprio irmão Branham usando, porque eu vou ler história aqui que muitas pessoas, muitos críticos, já estou dizendo isso, que é para você prudentemente não fazer crítica ou até vir um arrazoamento e achar que isso não tem nada a ver do que eu vou ler. E de repente você pode estar questionando, já estou dizendo isso para o eleito, porque o eleito ele tem uma característica que mesmo ele ouvindo algo que ele não entende naquele momento, ele fica só ali em silêncio, ele não arrasou. O arrazoamento abre as portas da tua mente para demônios entrar. Então o eleito não tem característica de estar arrazoando as coisas. E se ele de princípio, por suas fraquezas, fazer isso, ele paga um preço e ele conserta com Deus, é certo. Tá? Então, tenha paciência.
Essas escolas, principalmente esse assunto que a gente vai entrar aqui, são escolas que vão ser longas, 3, 4, 5 escolas dentro do mesmo assunto, que aí a gente vai falar de coisas numa escola que passou, vamos dizer, 4 semanas atrás, a gente vai estar lá na frente falando, e aí a pessoa precisa acompanhando esses ensinamentos, tá? Para você não correr esse risco de se escandalizar ou tropeçar em alguma coisa. Tropeçar em pedra, que é pedra, é revelação. Tropeçar numa revelação que ainda não é revelação para você. Tá? Então, quem é que faz a escolha? É o jovem. Quem é que faz? Aí eu vou aplicando para o espiritual. Eu não quero mostrar nada no natural, ainda que o natural, a gente vai enfatizar falar do natural, mas a minha intenção aqui é mostrar o espiritual. Por isso estou usando escritura. Então quem é o esposo? Quem é o jovem? Vou dizer assim, vou colocar essa expressão, quem é o noivo? É Cristo. Quem é a jovem? Quem é a noiva? É a igreja. Tá? Então para você já ir entendendo que a gente vai usar o natural, mas esqueça o natural, e é importante a gente entender do natural vendo o espiritual. Porque a união é invisível, é espiritual, mas o irmão Branham usava o natural. O irmão Branham, ele foi feliz, ele não tinha estudo, mas ele tinha o quê? Ele era um tipologista, ele fazia tipos, comparações. Eu não tenho estudo, o pastor Osmar não tinha estudo, os homens que Deus escolhe não têm estudo, então eu não tenho estudo, eu uso as comparações também, os tipos, as sombras, acontecimentos do Antigo Testamento, para mostrar coisas. Amém? Então Jesus disse, se não foste vós que me escolheste, eu vos escolhi a vós. Agora, quando Jesus escolheu os seus discípulos, os discípulos, eles tinham que dizer sim ou não. Jesus dizia, vem, segue-me, e eles seguiam. E eles criam em Jesus sem entender muitas coisas. Jesus viveu um mundo à parte dos discípulos, mas os discípulos, por fé, eles tomavam as palavras de Cristo por fé. Eles não entendiam, mas eles criam. Então tem coisas que você não precisa de princípio entender, mas você precisa crer. O entendimento é uma revelação que pode vir depois. O irmão Branham vem diz que é como você dá passo em caminhos escuros, e você com uma lanterna você foca e você vai enxergando passo a cada passo. E a Bíblia diz que a luz do justo é como a aurora da manhã, que vai brilhando, brilhando, brilhando até ser dia perfeito. Se eu fosse sair daqui para a saída lá na BR de Benevide e tivesse numa escuridão, tivesse uma lanterna, eu não poderia ver o fim desse caminho, senão se eu chegasse até lá, mas eu ia de passo a passo, de metro a metro. Se a lanterna focasse, se a luz focasse só 5 metros, eu ia estar enxergando de 5 em 5 metros, até chegar ao destino final. Então assim mesmo é na vida espiritual. Por isso que Cristo precisou de 7 eras da igreja. Aquilo ali era parte, era um caminho. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele está falando, quando ele fala, eu sou um caminho, é um estágio, você tem que caminhar. Quando você conhece a verdade, que aceita a verdade, você caminha na verdade, lá no fim você vai encontrar a vida. Isso é o mesmo estágio de casamento. Existe uma escolha, existe o noivado, existe o casamento. E é importante essas decisões serem tomadas, as escolhas serem tomadas, tudo dentro de uma direção de Deus, tudo dentro de uma submissão a Deus, porque nós não estamos no tempo de fazer escolhas erradas, principalmente os jovens. Talvez agora eu entenda porque que lá atrás o pastor Mendes pediu para que eu trouxesse uma escola para jovens. Talvez seria muito bom se os jovens ouvissem essas mensagens, chegassem. Eu até digo, porque existem muitos jovens no mundo espiritual. Os jovens hoje, uma primeira e segunda etapa, é um jovem que está só no estágio de noivado, que ainda não é esposa, não é casado. Amém? Então, ouvindo essas coisas, eu não vou entrar detalhes por detalhe, usando muita Bíblia para esse assunto, mas vou usando aquela parte que interessa para a visão espiritual do acontecimento, da etapa onde nós estamos, e vendo coisa. Você vai ver no tipo que você vai enxergar coisa que a gente vai chegar aqui bem. Se isso aconteceu dessa forma, então isso precisa acontecer dessa forma aqui. Se aconteceu lá, tem que acontecer aqui. E se tem que acontecer aqui, olhando para 63, então já aconteceu. Então isso vai abrir os nossos olhos para ver coisas que muitas das vezes você está esperando para o futuro e já está no passado. Amém? Então veja só, São João 15,16, Jesus disse, eu vos escolhi a vós.
Tá? Romanos, por que eu li Romanos 10? Porque diz aqui no versículo 9, a saber, se com tua boca confessares, o esposo chega, expressa a intenção dele para a moça. Então a moça, ela tem um poder de dizer sim ou não, ela tem um poder que com a boca dela confessar ou falar sim para esse rapaz ou não para esse rapaz. Se ela crê com o coração que esse rapaz é uma pessoa que interessa a ela, que ela pretende também tem desejo de ter um esposo, e ela pode com a boca confessar para esse rapaz que aceita ele como pretendente para um casamento. Mas primeiro ela precisa ter uma identificação aqui no coração. Tem algo que não pode ser só da boca para fora. Ela tem que sentir algo no coração. Por isso que a Bíblia, olha o que o texto diz aqui, a saber, se com tua boca confessares, com teu coração creres. É importante isso. A Bíblia diz que enganoso é o coração do homem. Por isso que uma moça nunca deve dizer sim ou não, sem que antes não considere em oração. Ela tem um tempo que ela pode pedir. Mesmo que o rapaz ore e seja vindicado que é aquela moça, isso ainda tem que considerar. Ela pode considerar. Por isso que João, numa carta, se não me falha a memória, 4:6, 1 João, não coloquei essa escritura, ele diz: filhinho, fazei prova se esse espírito é de Deus, ou é da verdade, ou é da mentira, do diabo. Então essa moça pode fazer prova também, como ele fez prova para escolher. Essa moça pode fazer prova, ver se realmente é esse rapaz. Ela precisa também de uma vindicação de Deus, ela precisa de uma confirmação de Deus. Amém. Glória a Deus por isso. Aí no versículo 10 diz assim mesmo, já resumindo, né? E visto que com o coração se crê para a justiça, com a boca faz confissão para a salvação. Agora eu vou resumindo, vou fazer aqui já uma ilustração. Visto que com o coração se crê, com a boca confessa, faz confissão que aceita esse rapaz, aqui o texto diz para a salvação, eu coloco aqui para o casamento. Tá? Agora vamos aqui, o irmão Brana pregou uma mensagem escolhendo uma noiva. E no parágrafo 35 ele diz, ele diz assim mesmo, a outra escolha, aqui está falando de escolha, aí ele vem e coloca aqui, há uma escolha que temos na vida, que é a da companheira por toda a vida. Olha, o irmão Brana coloca por toda a vida. Bom, eu creio que nessas escolas que a gente vai aprender muita coisa. Como o homem representa a Deus, a Bíblia diz que o que Deus uniu, o homem não separa. Por que o homem não separa? Não é Cristo que separa da igreja, é a igreja que quebra o pacto com Cristo. Cristo nunca vai quebrar o pacto com a sua esposa. Nunca. Mas é a igreja. Nós vamos aprender acerca de pacto também. Porque toda vez que o irmão Brana vem e diz que o homem faz um pacto com Deus, ele quebra. Por isso que quando Deus foi fazer um pacto que representava a noiva que não cairá, não foi um pacto sobre condição, foi um pacto sem condição dela, mas sobre a condição dele. Isso são coisas que a gente vai aprender dentro de casamento judaico, dentro da Bíblia, dentro das mensagens faladas pelo irmão Brana, porque é ela que quebra o pacto, ele não quebra. Porque ele é a imagem e glória de Deus, um tipo de Cristo. Ela não é uma imagem da igreja, um tipo de Eva. E glória a Deus. Aí o irmão Brana vem e diz assim, temos na vida, que é a da companheira por toda a vida. Um jovem ou uma jovem tomando uma decisão na vida, é dado o direito de fazer uma escolha. O jovem escolhe, a jovem tem o direito de aceitar ou rejeitar. O jovem tem um direito, a jovem tem o direito de aceitar ou rejeitar. Todavia, ainda é uma escolha. E ambos, diz o irmão Brana, de ambos os lados, tanto o homem quanto a mulher têm o direito de escolher. Também você tem uma escolha como cristão. Quando esta mensagem, que era Deus escolhendo uma escolha, enviando um profeta, um servo,
para escolher uma esposa, você ouviu essa esposa, você disse sim, você creu com o coração, confessou com os lábios esta mensagem, você já fez uma escolha, você já aceitou. Glória a Deus. Agora eu vou entrar aqui, vou ler isso aqui, creio que isso aqui que eu vou ler para vocês é história, casamentos dos tempos antigos, e vou ler essas coisinhas aqui, e cada pontozinho aqui eu posso ir magnificando, mas vou deixar para mostrar essas magnificações, esses parágrafos, esses versículos mais adiante, se assim Deus o viu, e se assim Deus quiser. Amém? Aí vem, diz aqui, segundo o povo judeu, ele diz que existe 3 formas de escolher uma noiva para o casamento, ou no casamento judaico. Primeiro, ou o pai se encarregava, nos tempos antigos, ou o pai se encarregava de escolher a noiva e preparar todos os arranjos, tudo aquilo que precisava para a festa. O pai podia fazer isso, tem aplicação. Segundo, ou o pai contratava um agente, ou seja, um servo, alguém de inteira confiança para esta missão. Estou falando dos tempos antigos, tá? Pega esses pontozinhos. Terceiro, ou o jovem mesmo se encarregava, e ele mesmo fazia a escolha e preparava todos os arranjos. Tinha isso nos casamentos antigos, tá? Agora, depois que o rapaz via e observava a moça, preste atenção, quando eu falo de rapaz, eu estou querendo mostrar Cristo. Quando eu falo de moça, eu estou querendo mostrar a igreja. Mas isso não quer dizer que não se aplica natural para um jovem, você está entendendo? Mesmo nos tempos antigos, isso é bom. Aí diz assim mesmo. Olha, depois que o rapaz via, observava a moça, estudava a moça, a distância ela não está nem sabendo de nada. A menina dos olhos dele. Observava a moça, estudava a moça, via as características, comportamento da mesma. E aí vem diz assim, depois que ele via, aí entrava a fase da oração, da prova se realmente é esta, considerando Deus o Pai, que o conhece tanto o passado dessa moça, o futuro e o presente desta moça, a pessoa interessada, por isso que deve considerar em oração. Por que o irmão Brana vem e diz que toda oração para casar é pouca? Porque muitas das vezes você conhece a aparência da moça, mas você não conhece o interior, e Deus não olha para o externo, Deus olha para o interno. Por isso que muitas das vezes, por que simplicidade? Porque a esposa de Cristo ela é simples, não tem aparência, nem beleza, nem formosura. Assim também a moça não pode procurar um rapaz muito belo, não. Muito cuidado com beleza. Aí vem e diz assim mesmo. Quando o jovem já tinha encontrado a pretendente, já tinha visto todas as características, tinha a resposta da oração, ele saía ao lado do pai da moça. Eu até coloquei uma escritura aqui, Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. O jovem saía e ia até a porta do pai da moça. Tempos antigos. Agora, ele tinha que levar com ele 3 itens importantes. Tempos antigos. Isso tem uma aplicação no espiritual. Tudo que é do natural aplica-se no espiritual. Primeiro, ele levava um odre de vinho e uma taça. Segundo, uma grande quantia em dinheiro para o dote. O dote era um preço que o jovem pagava para a família, porque segundo a tradição judaica, essa moça, quando a família perdia essa moça, estava perdendo uma moça que dava lucros. Ela trabalhava na casa, trabalhava até no campo naqueles tempos antigos. Então pagava-se aquele dote. Isso tem um significado. Tudo que eu estou lendo aqui tem significado, tá? Não quero dizer com isso que hoje você tenha que pagar um dote. Talvez esse dinheiro que do Antigo Testamento para cá seja um outro preço que você tem que pagar, tá? Aí então ele levava, segundo, uma grande quantia em dinheiro para o dote e objetos como joias, exemplo, o anel. Eu coloquei aqui porque
ver lá no antigo, na tradição antiga falava também, diadema e presentes como um sinal de penhor. Isso segundo a tradição judaica. Esses presentes que era dado a ela, sem o dote que era dado aos pais, o dote, o dinheiro era dado aos pais, o presente era dado a ela. E esses presentes que era dado a ela, que ele já levava para dar a ela, se ela aceitasse, servia como um penhor, um sinal de que algo mais havia por vir. Você vai entender isso mais adiante. O Mombrana falando de penhor, a Bíblia falando de penhor. Tá? Então ele tinha que levar. Terceiro, ele levava um contrato de certidão de compromisso. Não era um contrato de casamento ainda, mas já era um contrato. Poderia magnificar isso aqui, mas vou deixar para mais adiante. Porque você vai ver o que estou falando, desse contrato, isso tem aplicação a Jesus Cristo, o pacto, o concerto, o testamento do seu sangue lá, e isso tem aqui para os nossos dias. Talvez você vai entender isso mais adiante, tá? Então essas três coisas. Chegando na casa do pai da moça, falava o motivo da visita, e aí então começava a negociação do dote, para ver se o rapaz tinha condição de pagar. Tendo condições, aí o pai da moça chamava a moça e perguntava à moça se ela aceitaria o rapaz como noivo. Se ela aceitasse, se fosse sim, o rapaz pagava o dote aos pais, o rapaz dava o presente à noiva, as joias, coloquei a aliança como penhor, que significa algo mais por vir, como eu falei. Isso era a primeira parte, isso era uma primeira parte, você vai ver que a escolha e o noivado está junto, unificado. Isso era a primeira parte do casamento já, tomando a aliança, preste atenção nesses detalhes, segundo a tradição judaica, tomava aquela aliança e colocava no dedo indicador. Irmão, não era esse dedo aqui, ó, casamento judaico, não era esse dedo aqui, ó. Isso ainda era um noivado, um contrato que seria trocado no dia do casamento por um outro contrato. Então veja que o rapaz pegava ali ainda, nesse primeiro contrato, pegava este anel, se fosse um diadema, botava na cabeça. Mas o anel, porque a tradição diz que o anel eu achei muito interessante, muito embora o diadema também tenha um significado muito grande para nós. O Mombrana usou isso. Então, o que é interessante é que o anel não era posto nesse dedo. Eu não deu tempo de eu pesquisar, diz alguns estudiosos que os 5 dedos, e a palavra fight, Jesus, são os 5 ofícios, evangelista, pastores, mestre. Mas o dedo indicador, esse aqui, ó, esse dedo indicador simboliza o dedo profético. Você vai ver que no casamento da esposa, a aliança não é posto e nem foi dada a comissão de fazer o casamento por um evangelista, por um pastor, não. O casamento foi feito por um profeta. Então a aliança era colocada, segundo a tradição judaica, nesse dedo indicador. E você vai ver que esse dedo indicador era um dedo profético. Porque quando ele colocava, ele também ia entregar uma profecia a ela. Era um contrato de compromisso, ele ia firmar um compromisso com ela, e esse compromisso se tornaria uma profecia para ela. E glória a Deus. O que é muito interessante, que nas histórias diz que nunca era ela que prometia nada a ele. Porque você sabe que quando a pessoa promete, ela está fazendo um pacto. E se ela faz uma promessa, ela está debaixo de um pacto de condição, ela tem que cumprir. E geralmente o irmão Branham vem diz que quando o homem faz um pacto, ele quebra. E colocar a mulher, ela quebra. Por isso que quando ele vem e faz um pacto conosco, não é ela fazendo, é ele fazendo um pacto conosco. E esse pacto, ele assinava e nem ela assinava. Vamos chegar a isso mais adiante, que nós vamos ver que isso está ligado ao livrinho que desceu, que é um documento, um título de propriedade e de casamento. Nós vamos ver isso aqui, dentro da aliança. Então é importante, e eu vou chegar lá, vou ver aqui, para você entender. Isso são histórias judaicas, que depois a gente vai ler alguma coisa de Mombrana falando, para você entender. Colocava no dedo indicador dela, falando que era o profético. E um diadema com algumas dracmas. Eu vou usar 10 dracmas aqui, porque isso aqui ainda era dado como um penhor. E o penhor significava que ele dava esse presente e dizia: agora espera aí, que eu voltarei.
E quando eu voltar, tu precisa ter isso aqui, porque se tu não tiver isso aqui, se tu não tiver esse primeiro contrato, é esse contrato que eu vou requerer de ti. Requerendo esse contrato, se tu trouxeres esse contrato, eu vou te dar um outro contrato. Agora, se ele chegasse e não encontrasse esse primeiro contrato, que estava relacionado ao noivado, ele não podia dar um outro contrato, aí ela seria repudiada. Aí você vai entender por que o irmão Brana pregou casamento e divórcio, e o irmão Brana vem diz que ele repudiou os luteranos, repudiou todos os sistemas ali, até a primeira e segunda etapa. Por quê? Porque eles não tinham o primeiro contrato. E você vai ver que esse primeiro contrato está relacionado a muita coisa. E está relacionado aqui, no casamento antigo, está relacionado ao noivado. Amém? E aí eu vou mostrar essa parte da redenção, aonde está esse noivado, aonde está essa redenção, essa parte da redenção do noivado. Amém? Então vamos lá um pouquinho aqui. São histórias, tá? Quero ver se eu termino toda ela, para que depois, na próxima escola, a gente vá ler do irmão Brana, alguns versículos bíblicos. Bem, aí diz assim mesmo. Então entregava a ela o presente, né? Já tinha pago o dote, entregava os presentes, e agora tomava o odre de vinho, e enchia uma taça, aquela que ele levava, e dava à moça, e ela bebia com o rapaz. Depois que ela bebia, ela estava firmando ali um contrato, estava firmando já um pacto. Aí o rapaz pegava aquele contrato que ele levava, um contrato de compromisso, o contrato de noivado, e ele dizia a ela: de hoje em diante tu és santificada a mim. Ô irmão, glória a Deus. E dava o contrato a ela. Observação: já eram considerados marido e mulher antes do casamento lá na frente. Porque ele já tinha dado a palavra para ela, e ela já tinha dado a palavra para ele. Agora, irmão, isso aqui é tremendo. Por isso que José ainda não tinha casado com Maria. E o irmão Brana vem e disse que ele já tinha dado a palavra. Segundo os judeus, a palavra era essa, era no noivado. Já tinha dado a palavra, já estavam casados. Por isso que quando José viu antes do casamento que ela apareceu grávida, o que foi que José fez? Ele tentou deixar secretamente. Mas aí ele esqueceu que tinha sido firmado lá, e que aquilo que ele estava certo, sendo justo, porque se ela aparecesse grávida antes do casamento, só com o primeiro contrato, ela era repudiada. Olha isso aqui, vamos lá um pouquinho. Então, de hoje em diante tu és santificado a mim, dava o contrato a ela. Observação: já eram considerados marido e mulher antes do casamento, a outra cerimônia. Mas ela tinha que apresentar esse contrato de noivado no dia do casamento. Também os presentes, o anel, o diadema, com as 10 dracmas, como penhor para o dia. Senão, ela perdia o direito do casamento, e ela era repudiada, divorciada, como adúltera, prostituta. E então, depois de tudo certo, ou seja, se ela estivesse com o contrato, tivesse com a dracma, tivesse com o anel no dedo indicador, a aliança no dedo indicador, então, depois de tudo certo com o noivado, ele firmava um compromisso com um voto e dizia: olha, depois de tomar o vinho, ele dizia: não beberei de novo desse cálice, senão no dia do casamento. Ô irmão, ei, glória a Deus. Senão no dia do casamento. Você lembra que Jesus deu a ceia e disse: não beberei de novo convosco, senão no reino de meu Pai? E até aquele dia, segundo a tradição judaica, o noivo fazia esse pacto, bebia o vinho, mas só ia beber de novo com ela no dia do casamento. Interessante, né, isso aqui? Vamos lá. Só já estou magnificando isso, que depois a gente vai magnificar mais ainda. Aí ele vem e dizia a si mesmo: vou preparar todas as coisas e voltarei para o dia do casamento. E se a moça ou a noiva perguntasse quando ele voltaria, ele responderia: só meu Pai sabe quando eu voltarei. Por isso que o dia e a hora, São Mateus, da vinda do Filho do Homem, que era a vinda para o casamento, nem ele, Jesus Cristo disse que ele não sabia, porque ele era um tipo do noivo. Então, haveria um espaço, segundo a tradição judaica, de pelo menos, no máximo 2 anos, de 1 a 2 anos,
Esse espaço entre o noivado e o casamento, a cerimônia do casamento. E isso para nós demorou 7 eras da igreja. Porque essa palavra santificada a mim precisava de 7 eras, porque a santificação, a purificação, está baseado em 7. Você vai ver isso dentro da Bíblia. Porque ela é purificada nele, ela é santificada nele. Se ela é santificada nele, está baseado no 7. E por isso que precisou de 7 eras: fé, virtude, ciência, a natureza do cordeiro. Por isso que você vai ver dentro da Bíblia, a Bíblia diz que a esposa, ela carrega o marido encoberto no coração, e ela é mansa, dócil, igual. Ela não pode ser uma mulher brava. Ela tem que ser dócil, porque a natureza do cordeiro, a natureza dele, tem que estar nela. E você vai ver que quando o casamento há, a natureza do cordeiro é dada a nós, e ele vem como um rei leão. Então agora ele vem como leão, mas a esposa está representando a natureza dele, cordeiro, mansa e humilde. Então tudo isso são símbolos. Aí vamos lá. Se a moça perguntasse, né? Já falei isso aqui. Os casamentos sempre aconteciam no outono. Os casamentos judaicos sempre aconteciam no outono. Mas por que no outono? Eu só fiz essa pergunta para mim. Aí eu fui pesquisar. Porque no outono, o outono caía em Israel, no mês de setembro, eram 3 meses representados o outono. Setembro, outubro. E você vai ver que o mês de setembro fala da colheita. Porque Ruth, quando Boaz tomou Ruth, era o tempo da colheita. Por que quando Deus toma nós, vem no mês de setembro? Setembro representa justamente esse período do casamento, representado no pastor Osmar, e representado justamente nessa união, mês de setembro, outono. Era o tempo que o povo israelita gostava e usava para o casamento, porque eles estavam mais descansados. Chegava o tempo da colheita, eles colhiam. Por isso que casamento também é um tempo de colheita, é os últimos grãos maduros que Deus faz a colheita, o corpo formado, aí vem um casamento, então é tempo de descanso. Então escolhi ali, então por isso que era no tempo de casamento. Então acontecia no outono, que era setembro, 3 meses, setembro, outubro e novembro. Você vai ver que o 7 fala da santificação, da santidade, o outubro fala justamente da eternidade, 8, outubro, 8. Por isso nós vamos mais adiante ver que também existia uma convocação, que o irmão Brana mesmo fala nas mensagens, e ele contava os 7 meses, como eu já falei lá atrás. Eram 7 meses. E esses 7 meses contados, dava justamente em setembro. O irmão Brana mostra esse nosso calendário, não dava em setembro. Mas no calendário lá, dava em setembro. Ei, glória a Deus. Amém? Deixa eu ver se dá para me concluir, talvez nem dê, né? Eu vou ler sem falar nada aqui, para ver se eu termino aqui. Ah, meu Deus, tem muita coisa. Ver aqui. 6 minutinhos aqui, tem que ler essa história para que na próxima eu já fosse magnificando tudo. Então vamos lá. Chegando o dia do casamento, o pai do noivo dava permissão para o filho, o noivo, o esposo, ou seja, o noivo, né? Dava permissão para o filho, o noivo, ir buscar sua noiva. Agora preste atenção nisso aqui. O noivo saía da casa do pai, do natural, para você entender o espiritual, com seus familiares. Ele vinha com uma comitiva, ele não vinha sozinho. Ô irmão, isso aqui, esse magnificado você vai entender. Por isso que quando ele veio no Monte Pôr do Sol, ele não veio sozinho, ele veio com uma comitiva. Ele veio com 7 anjos, até então é o que a gente vê o profeta falando. Ei, glória a Deus. Mas veja só aqui uma coisa que dizia lá. Louvado seja o nome do Senhor. Aí ele trazia consigo 2 amigos, segundo a tradição, ele trazia 2 amigos, além dos familiares, 2 amigos, para buscar sua noiva. Sempre ocorria no final do dia. E os seus amigos iam na frente e tocavam uma buzina, uma trombeta, que é chamada aqui de chofar, que era feito de chifre de cordeiro. Isso está falando da 7ª e última trombeta. As 7 trombetas eram os 7 chifres do cordeiro, tinha que ser feito do chifre do cordeiro. Por isso que lá em Apocalipse 5 fala dos 7 chifres do cordeiro. Então esse chifre, ela fala das 7 trombetas. Primeira trombeta, segunda, quando chega na 7ª, você já tem que ter um entendimento que isso aí já é o esposo vindo, sair ao encontro, vindo com a comitiva, a família dele vindo, aí eu vou ter que falar, vindo dos céus, e aí uma outra comitiva daquilo que já tinha sido escolhida para se encontrar com ele, que era a família da terra. Então as 2 famílias se encontravam.
Ô, irmão, podia até falar coisa aqui, né? Você já imaginou a família do noivo está aqui no espiritual? E a família é o natural da esposa? O Brana chama a família, a senhorita Jesus Cristo nas eras. Se quando ele vem, os mortos em Cristo, ele traria consigo no tocar dessa última trombeta? Falando coisa assim, vou deixar isso mais adiante, a gente vai ver aqui. 4 minutinhos, meu Deus, deixa eu ver aqui. Vamos lá. Para buscar sua noiva, sempre ocorria no final do dia, e seus amigos tocando o sofá, a trombeta, aí vem, e dizia, saíram ao encontro do esposo. E a noiva e seus familiares saíram ao encontro do noivo, e se encontravam as duas famílias, a do noivo e da noiva. E ele tomava sua noiva e retornava a um lugar preparado para o casamento. E os dois amigos eram as testemunhas desse casamento. Era a testemunha do noivo para o casamento. E este lugar preparado era chamado de uma rupá. Essa rupá era como se fosse uma tenda de 4 cantos, 4 colunas. Isso também fala daqueles 4 animais. Isso fala de algo que estava relacionado dentro da era. Mas não vai dar tempo de falar isso aqui. Isso tudo vai ficar mais adiante. O lugar do casamento. E aí então ocorria uma cerimônia do casamento no primeiro dia dos 7 dias. O casamento era os 7 dias, esse casamento. Você vê que Noé ficou 7 dias dentro da arca? Esses dias podem não ser um dia de 24 horas. Mas no primeiro dia, então ela apresentava, ou seja, no primeiro dia, voltando aqui, cerimônia do casamento, no primeiro dia dos 7 dias, então ela apresenta o antigo contrato ao noivo, e o noivo verificava se ela estava com o anel, com as dracmas. Então o noivo pegava um outro documento chamado de ketubá, que substituía o antigo, que era do noivado, e ele só assinava este documento, e ele dava à sua noiva esse documento, não ficava com ele, ele dava a ela. Veja o livrinho, o irmão Brana vem diz, não ficou com ele, ficou com ela. E ela tirava o véu de sobre si e colocava nos ombros do noivo, dizendo, o governo está sobre os seus ombros. E terminando a cerimônia, um dos amigos do noivo levava o casal a um aposento chamado de recâmara, aonde o casal ficava durante a festa, os 7 dias. E o esposo dava ordem ao amigo que dizia para começar a festa do casamento, tá? Tem muita outra coisa que eu vou falar, mas meu tempo acabou. Você está entendendo? Essas coisazinhas que eu li para vocês, porque nós vamos usar essas coisas faladas pelo irmão Brana dentro das mensagens. Eu peguei isso aqui para deixar aqui como base para as coisas que eu vou falar mais adiante. Amém? Então Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo.